Bom, irmãos, hoje nós vamos para o livro do Apocalipse. Eu pretendo dar uma visão panorâmica dele para vocês. O que eu vou fazer aqui não é um estudo profundo, mas eu vou tentar abrir o livro para que, à medida que vocês forem lendo e estudando, vocês tenham a capacidade de ir mais fundo nele. Agora nós vamos realmente mexer em algumas partes aqui que eu creio que você, a princípio, poderá se sentir assim, um pouco solto, mas anota e coloca essas coisas assim como uma referência para o seu estudo, e daqui uns dias você vai trazer alguma revelação aí que Deus te deu para enriquecer aqui o nosso conhecimento sobre esse assunto. Amém? Bom, para que a gente toque aqui nesse livro de uma forma mais significativa, eu gostaria de levantar dois assuntos antes. O primeiro deles é sobre o documento que nós vamos encontrar no livro do Apocalipse, que é o livro que está na mão de Deus. Capítulo 5, o Senhor é visto no seu trono e ele tem um rolo na mão. Este rolo é um livro, né, que fala livro, mas na verdade é um pergaminho, e ele está selado com 7 selos. O livro do Apocalipse vai se desenrolar em cima deste documento. Então é muito importante você ter o sentido desse documento. E para isso eu vou começar lá no princípio da Bíblia. Aliás, quando você lê aí o livro do Apocalipse, eu já falei, você vai encontrar figuras que estavam lá no Gênesis, mas que no Apocalipse se apresentam já de uma forma amplificada. O exemplo clássico aí é o dragão, a antiga serpente, né? Satanás. E nós vemos aqui no livro de Gênesis, quando o homem é formado, Deus dá a ele uma autoridade muito grande sobre toda a sua criação, e ele então é chamado para dominar sobre todas as coisas. No capítulo 1, versículo 27, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será por mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizer, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã do 6º dia. Interessante também, 6º dia aqui, chamar a atenção de vocês, que lá no Apocalipse nós vamos encontrar aquele homem pretendendo ser Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, buscando ali uma trindade também. Como nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós temos ali no Apocalipse o Anticristo, o falso profeta e o dragão. Eles também formam essa trindade, uma trindade satânica, mas o número dele é 666, porque ele é homem. E mesmo que ele se esforce, ele nunca vai chegar no 7, né, que é o número da plenitude. E então, isso está baseado aqui também no 6º dia, que foi o dia em que o homem foi criado. Por isso que na Bíblia, quando você vê o número 6, ele tem essa conexão com o homem. Bom, depois que o homem é formado, Deus coloca toda a criação debaixo da autoridade dele, mas Deus também fala para ele que ele não pode comer da árvore que está ali, que é do conhecimento do bem e do mal, no jardim. De capítulo 2, versículo 8. E plantou o Senhor Deus no jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 16. O Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Bom, nós sabemos a história, e no capítulo 3 vem a queda do homem. Então, meus irmãos, o homem não morreria. Ele foi criado para viver eternamente. Mas
Em desobedecendo à corrupção, a morte chegaria, a corrupção viria e a morte automaticamente seria o fim dele. A gente fala o seguinte: mas por que ele não morreu na hora que ele comeu do fruto? Ele morreu sim. Ele teve aquela desconexão espiritual com Deus. Tanto que ele olhou para si e viu que ele estava nu. Alguma coisa mudou nele. E a partir daquele tempo, daquele momento, ele passou a envelhecer. A morte começou a manifestar no físico. Já tinha acontecido no plano espiritual, a desconexão, a separação de Deus. E a sua alma ficou desorientada. Mas isso é um outro estudo que mais tarde vocês poderão fazer. Mas o que eu quero mostrar é que o homem caiu. Então entrou a morte, entrou junto com a morte uma maldição também na natureza. Por quê? Porque essa natureza estava debaixo da autoridade dele. Ele que tinha a responsabilidade de governar, de dominar sobre toda a criação. Então você encontra aí no capítulo 3, Deus dizendo assim: disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Isso depois de uma sequência, começa no homem e vai para a mulher e depois vai para a serpente, a culpa, né? Eles vão julgando um para o outro a culpa. No versículo 14, capítulo 3, nós continuamos e é o seguinte: então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais selváticos e és entre todos os animais domésticos e selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Esta é a antiga serpente que se chama Diabo e que é o Satanás que nós encontramos lá no Apocalipse como dragão. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Capítulo 12 do Apocalipse, você vê o dragão perseguindo a mulher, não vê? Vocês lembram que eu disse para vocês que aquela figura é uma figura coletiva? Aquela mulher significa Eva, significa o povo de Israel também. Esse povo, através da raça humana, descendente da mulher, que no caso aqui é objetivamente a pessoa de Jesus, porque mulher não tem semente, tá? É o homem que tem. Jesus nasce da descendência aí, né? Ele é introduzido na raça humana e nasce de mulher, e ele é aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. E não somente ele, mas aqueles que com ele estão, que fazem parte do seu corpo, do qual ele é o cabeça. Capítulo 12 do Apocalipse, novamente você pode ver todas essas coisas acontecendo lá. A mulher, vai acontecer o que com ela? Vou multiplicar sobremodo o sofrimento da sua gravidez. A bênção é que ela viria a ter muitos filhos e seria fecunda, né, multiplicando ali, tendo muitos filhos. Então, o pecado trouxe a morte, trouxe a maldição em cima daquelas coisas sobre as quais Deus já tinha dado aquele espaço, aquela bênção, né? E aí então ela vai agora padecer para dar à luz aos seus filhos. Em dores darás à luz a filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Na sequência ele fala o seguinte: Adão, visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore, eis que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. A maldição chega na terra, que ele tinha como uma bênção, que ele estaria apenas tomando conta dela. Agora a situação já muda. Ele diz o seguinte, o Senhor diz a ele: maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Versículo 19, no suor do rosto comerás o teu pão. O 18 que nós saltamos aí diz que a terra estaria produzindo cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Então vimos que houve uma catástrofe completa, né? Entrou a morte, entrou a maldição. Então aquilo que foi dado para a bênção, de uma hora para outra ele perdeu. Os homens perderam esses direitos dados por Deus. Agora você vem comigo no capítulo 8 do livro de Romanos. Isso tudo, meus irmãos, é para vocês entenderem o livrinho na mão de Deus. Esse livro é um documento, preste atenção nisso. Falei, Romanos capítulo 8, versículo 18 em diante.
o apóstolo está explicando alguma coisa aqui que é relacionada exatamente com esse tempo do fim. E é uma parte aqui doutrinária muito interessante. Ele diz o seguinte: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A criação está esperando acontecer alguma coisa que a Bíblia chama de revelação dos filhos de Deus. Ela depende deste acontecimento para que ela própria seja favorecida, porque ela está debaixo de opressão. E essa opressão nós acabamos de ver que é essa maldição que veio por causa da queda de Adão. Versículo 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos. O que é essa adoção de filhos? Ele explica: a redenção do nosso corpo. Traduzindo em miúdos, meus irmãos, quando é que nós vamos ter a redenção desse corpo físico? Pode falar. No arrebatamento. O arrebatamento é a revelação dos filhos de Deus. É isso? Quando este momento ocorrer, isso significa que algo de maravilhoso estará acontecendo na natureza também. Então a natureza está esperando o momento em que aquela maldição que está sobre ela seja removida. E ela sabe que essa maldição será removida no momento que se manifestarem os filhos de Deus, que é esse momento da redenção do nosso corpo. Então, o que nós estamos vendo lá no livro de Gênesis, o que nós estamos vendo lá no livro do Apocalipse, são coisas que estão combinadas. Você vai entender melhor agora vindo comigo aqui no capítulo 25, do livro de Levíticos. Você se lembra que quando falávamos sobre as 70 semanas de Daniel, a gente veio aqui nesse capítulo 25, falando sobre o ano jubileu. No capítulo 25, no versículo 25, você vai ler comigo aí, acompanhando. Se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que o seu irmão vendeu. Eu já expliquei isso para vocês, né? Se uma pessoa ficasse numa situação muito difícil, embora a terra fosse de propriedade permanente da família, ele poderia vender, o que na verdade não era uma venda, era um arrendamento, e durante esse período de arrendamento ele poderia a qualquer hora resgatar novamente a terra para si, se ele tivesse recursos para isso, ou então um parente próximo dele a qualquer momento também poderia resgatar a terra para que ele tivesse a sua herança de volta. Você vai ver isso acontecendo num livro da Bíblia. Qual livro que é esse? O ponto central dele é isso. É exatamente Ruth, que tem a figura de Boaz como a figura de Cristo. Estão lembrados? É o resgatador. Noemi e Ruth voltam para Israel. Ruth era moabita e Noemi era israelita. Ela voltou, ela tinha herança, normal. Mas ela não tinha a posse dessa herança. E ela então lembrou que Boaz, que era uma pessoa muito bem situada lá, era parente, e então ele resgata aquela posse, né, da Noemi, casa com a Ruth, gerando filhos e descendência dentro daquela família, e ele é o pai de Obed, e Obed é o pai de Davi, né? Aí vem Jessé, pai de Jessé, e Jessé, pai de Davi. E essa figura, ela é uma figura muito forte para nós. Por quê? Porque é necessário escrever um documento
E esse documento, você vai lendo aí, ele é feito e assinado na presença de testemunhas, e eles então selam diante das autoridades, na porta da cidade, aquela transação do resgate que é feito. Tá? Boaz, capítulo 4. Subiu à porta da cidade, assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado, ia passando. Havia um outro que era mais próximo do que Boaz. Então Boaz disse a ele: chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença de todos. Resgata, né? Então, estão sentados aqui e... Peraí, eu pulei um pedaço. Querendo ler depressa demais. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença destes que aqui estão sentados. Estão sentados aqui, e na de meu povo, se queres resgatá-la, resgata. Se não, declara-mo para que eu saiba, pois outro não há senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele: eu a resgatarei. Só que ele tinha que levar a Ruth também, e ele não quis, não é? Então, depois vocês vão lendo aí o livro de Ruth, vocês vão ver exatamente o que está acontecendo. Boaz é aquele que é o resgatador. Ele traz de novo a condição da família de Noemi prosperar dentro de Israel, tirando a vergonha dela, daquela família, e ainda suscitando filhos, casando com Ruth, que era a nora de Noemi. Agora você vai para Jeremias, capítulo 32, verso 6. 32:6. Diz, pois, Jeremias: veio a minha palavra do Senhor, dizendo: eis que Ananel, filho do teu tio Salum, virá a ti, dizendo: compra o meu campo que está em Anatote, pois a ti, a quem pertence o direito de resgate, compete comprá-lo. Veio, pois, a mim, segundo a palavra do Senhor, Ananel, filho do meu tio, no pátio da guarda, e me disse: compra agora o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de posse e de resgate. Compra-o. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Comprei, pois, de Ananel, filho de meu tio, o campo que está em Anatote, lhe pesei o dinheiro, 17 ciclos de prata, assinei a escritura, fechei-a com selo, chamei testemunhas, pesei o dinheiro numa balança. Tomei a escritura da compra, tanto a selada, segundo mandam a lei e os estatutos, como a cópia aberta. Explicando isso tudo para vocês, meus irmãos. Por quê? Vamos juntar as coisas aqui. O homem tinha um direito dado por Deus, mas a desobediência fez com que ele perdesse esse direito. Deus tinha falado que a ele era dado toda aquela condição de domínio e de vida também, ele tinha acesso à árvore da vida. Mas ele perdeu tudo isso, e a palavra de Deus nos fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, meus irmãos, imagina agora um documento. Deus deu essa autoridade, ele deu um documento, a sua palavra é esse documento, mas acontece que o homem perdeu a capacidade de usufruir. Aquilo que era bênção veio agora com maldição por causa do seu pecado e da sua desobediência. Então agora nós vamos entrar no livro do Apocalipse, no capítulo 5, eu quero mostrar isso a vocês. Vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro ou um rolo escrito por dentro e por fora e de todo selado com 7 selos. Esse documento está fechado, ele não pode se valer ou se fazer valer. Vi também um anjo forte, preste atenção aqui nessa expressão. Primeiro, o livro. Segundo, o anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Quem pode fazer esse documento valer? Ninguém.
Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos, de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Preste atenção aqui. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, aqueles 4 querubins em volta do trono, os 24 anciãos que também estavam em volta do trono, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar este documento, este livro, e você tem este rolo, e você tem o direito de abrir os selos, porque você morreu, você foi morto. E com o teu sangue você comprou o direito de resgate dos que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus, você os constituiu agora, novamente, reinos, sacerdotes, e eles reinarão, terão domínio sobre a terra. Esta é a obra de Jesus. O filho da mulher, ele iria esmagar a cabeça da serpente, embora ferido no seu calcanhar. Agora, gente, lembra do seguinte, o resgatador, ele tinha que ser um parente próximo, ele tinha que estar próximo. Por isso que Deus teve que entrar na raça humana, ele teve que se tornar homem como nós. Ele é o nosso resgatador, é ele aquele que está junto conosco, descendente da mulher, aquela através da qual entrou a desobediência e o pecado, mas ele é agora o nosso resgatador, porque ele pagou com o seu sangue. Alguma coisa que ninguém podia pagar. Por quê? Porque ninguém tinha altura dele em termos de santidade, porque ele não tinha pecado. O que ele fez? Ele assumiu o pecado no nosso lugar, a morte no nosso lugar. Mas como ele era reto diante do seu Deus, a morte não pôde retê-lo. E o poder do Espírito Santo tirou de dentro da morte, o colocou sentado à destra da majestade nas alturas. E ele então caminha na direção do trono, onde tem esse documento fechado, quando João estava à beira do caos completo. Chorava muito, porque era impossível o homem usufruir as coisas para as quais Deus o havia criado. Era impossível o homem usufruir tudo isso que estava no coração de Deus. Ninguém podia nem olhar para aquele documento na intenção de abri-lo. Mas o Cordeiro pagou com o seu sangue o direito de abrir esse documento e fazer esse documento valer. Entenderam agora o livro na mão de Deus, ele assentado no trono, e olha que esse momento é um momento tão significativo que quando Jesus pega esse rolo, meus irmãos, o céu, a terra e o mar e tudo que existe se prostra, não somente a criação animada, mas a inanimada também, tudo prostra e adora o Cordeiro, proclamando: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra e a glória. Um pouco mais embaixo, aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Os 4 seres viventes respondiam amém. Também os anciãos prostraram e adoraram. Esta é a maior obra que Deus já realizou. A gente compara isso com o Salmo 8, quando fala lá que Deus criou os céus, né, com os seus dedos, né, fez as estrelas, o firmamento. Mas quando fala da redenção do homem, Isaías 52 fala: quem creu na nossa pregação, a quem foi revelado o braço forte do Senhor. A redenção gastou um esforço muito maior da parte do nosso Deus. Então, meus irmãos, aqui que começa realmente o Apocalipse, tá? E eu gostaria de voltar aqui com vocês no capítulo 1, 2 e 3, que eu já falei, vou falar rapidamente. Fala-se, o Senhor se dirige a este povo, que é o terceiro povo, a igreja, que vai estar aqui dentro dessa revelação que nós vamos ver a partir aqui do capítulo
5, 6, desde o capítulo 4, quando fala, sobe para aqui, né? Quando o Senhor fala para João, sobe para aqui, e te mostrarei as coisas que devem acontecer depois destas. Mas lembra o seguinte, que o Senhor fala com a igreja, trata com a igreja, ela é a sua noiva, ela é a sua habitação, ela é o motivo do seu trabalho, do seu penoso esforço. Então nós estamos vendo, logo na introdução, o Senhor preparando o seu povo, a sua igreja, para esse momento que vem agora da revelação dos últimos dias. Meus irmãos, o que Deus está fazendo conosco agora é exatamente isso. Ele está preparando a sua igreja para entrar nesses últimos dias. E hoje nós vamos chegar um pouquinho próximo disso. Aceite essa disciplina do Senhor na sua vida. O Senhor disciplina todo filho que Ele ama. Então não fica aí abatido, chateado, porque Deus te deu uma apertada aí na área financeira, ou te deu uma apertada aí na área, sei lá qual área, tem muitas. Né? Mas entenda, viva isso da presença de Deus e fala, Senhor, seja feita a tua vontade. O que Deus está fazendo é te desligando da terra e te ligando mais no céu. À medida que o tempo passa, Deus vai desconectando a igreja da terra. Irmãos, quando o avivamento estiver pegando mesmo, por quê? Porque nós abrimos o nosso coração e deixamos o Senhor usar em plenitude as nossas vidas, muitas coisas que fazem parte da nossa vida vão desaparecer. Você não vai ter interesse mais nelas. Porque elas não são em si pecado, mas elas não contribuem. E quando a presença do Senhor for alguma coisa assim palpável, forte, nós vamos ter uma motivação muito maior. Eu quero dar um exemplo para vocês, uma coisa interessante. Há poucos dias, eu não sei quem me chamou, mas alguém me chamou para ir ver o jogo do Atlético do Cruzeiro agora, esse final de semana passado. Gente, a hora que o irmão falou isso, eu achei o maior programa de índio do mundo. Eu ir pro Mineirão, domingo, veja o dia. Você está louco? Não vou mesmo, nem arrastado. Não preciso pegar, nem passar lá na porta da minha casa para me pegar. Não vou mesmo. Não tem interesse nenhum de ficar no meio daquele negócio lá, gritando, ainda mais porque 2 times que eu não torço para eles. Olha aqui. Sou americano, Mas nem do América também não vou, não. Aí, o que acontece, o que faz, por exemplo, a gente passa ali perto, né, da região ali do Mineirão, quando tem esses jogos, você vê que tanto de gente. Um dia eu fui visitar, minha mãe estava na casa do meu irmão ali perto, da Pampulha, e eu fui passando pela Catalão ali, gente impressionante, desde a Pedro II cá embaixo, e era mais ou menos meio-dia por aí, tinha uma procissão de gente vestido com a camisa do Atlético, indo a pé pro Mineirão. Gente, isso não existe. Isso não existe. Então, irmãos, só para exemplificar o que eu estou querendo dizer para vocês, o que faz esse pessoal fazer uma coisa que para mim é um absurdo? Eu acho, repito, o maior programa de índio um negócio desse. Vai ser a mesma coisa conosco, meus irmãos. A hora que esse avivamento estiver assim pesado no meio da igreja, a presença de Deus, você vai fazer coisa que o mundo vai ficar olhando, mas como é que você vai fazer um negócio desse? Que bobagem! Que coisa desinteressante! Mas é que seu coração está fervendo com alguma coisa que ele não entende. Da mesma forma que eu não entendo os aficionados aí com o futebol. Irmãos, isto é o Espírito de Deus preparando o seu povo, porque os dias já são, segundo a minha percepção, dias de dores. A Bíblia fala que nós vamos entrar no período chamado período das dores, né, o princípio das dores. E nós vamos falar sobre isso aqui hoje também. Este documento na mão do Senhor, ele precisa ser tomado pelo Cordeiro e ser aberto, porque só Ele, Jesus, tem a condição de fazê-lo. E Ele é o nosso resgatador. Bom, dito isso, eu gostaria de lembrar a vocês que eu fiz uma ressalva no capítulo 5, quando eu disse para vocês aqui, prestarem atenção, que um livro que estava fechado e um anjo forte. Vocês estão lembrados? Capítulo 5, versículo 1? Pula para o capítulo 10 agora. Estas coisas que eu estarei dando para vocês hoje são chaves, são Apocalipse, entendeu? Quando eu estou falando assim, uma visão panorâmica do livro do Apocalipse, seria talvez melhor dizendo chaves no livro do Apocalipse. No capítulo 10 você vai encontrar: vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com arco-íris por cima de sua cabeça, o rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um
Livrinho o quê? Aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra e deu um grito, um brado, com grande voz, como ruge um leão. Vocês estão lembrados do leão da tribo de Judá que venceu? E quando bradou, desferiram 7 trovões as suas próprias vozes. Este livrinho é aquele livro. É o anjo forte que estava lá, é esse anjo forte. Onde que ele estava? Ele estava diante do trono. É só você ler o capítulo 4, você vai ver o que está ali em volta do trono. Tem um arco-íris. A presença daquele que está ali no trono brilha. Ele é o Senhor dos senhores, aquele que se assenta no trono. E eu vou dar um trabalhinho para vocês. Eu gostaria que vocês procurassem aí no livro do Apocalipse quantas vezes aquele que está sentado no trono fala no livro do Apocalipse. Quantas vezes? Aquele é um trabalho para vocês. Vocês vão ler o livro procurando a voz dele, literal. Aquele que está no trono falou e disse. Porque com ele é assim mesmo, falou e disse, né? Então, irmãos, você vai vendo aqui no capítulo 10 a implantação literal deste reino que agora, com um documento aberto, pode ser estabelecido. Aquele que foi perdido lá no Gênesis, quando o homem escorregou da presença do Senhor, perdeu todo aquele direito que ele tinha, a natureza entrou debaixo de vaidade e corrupção por causa do pecado, e a maldição chegou sobre ele. Mas chegou um momento em que este documento fechado, que não poderia ser feito valer em favor do homem, por isso João chorava, ele não podia ser aberto. Mas alguém era digno o suficiente para abrir esse documento e trazer o homem para dentro daquela realidade que Deus o criou para usufruir. Outra figura interessante demais que nós vamos ter que olhar no livro do Apocalipse. Você vem comigo agora no livro de Êxodo 25. No capítulo 25 do Êxodo, Deus fala com Moisés a respeito de um tabernáculo. E para que a gente entenda melhor o Apocalipse, nós precisamos de entender esse tal desse tabernáculo. E ele então fala aqui para Moisés, versículo 8, 25, 8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Segundo tudo o que eu te mostrar, o modelo do tabernáculo com todos os seus móveis. Você vem agora comigo para o livro de Hebreus, capítulo 8. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. O autor de Hebreus está nos falando que no céu tem um tabernáculo que foi erigido por Deus e não o homem. E ele vem fazendo um paralelo entre este que está lá em cima e o que foi construído aqui embaixo. Verso 3. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios, por isso é necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, que ele está se referindo a Jesus, nem mesmo o sacerdote seria visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Figura e sombra das coisas celestes. Os sacerdotes que trabalham no tabernáculo que Moisés edificou, eles trabalham com figuras, sombras de coisas que são celestiais. Assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois, diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. A Bíblia está nos mostrando, irmãos, que o tabernáculo que foi construído, que Moisés construiu aqui na terra,
ele foi feito a partir de um tabernáculo celestial que Deus construiu e que ele fez, Moisés fez uma réplica. É isso que a Bíblia está falando. Certo? Vocês entenderam? Vocês podem comparar depois com mais detalhes aí o capítulo inteiro, vocês verão exatamente essas coisas. Nós vamos agora dar uma olhada nesse tabernáculo, como que ele era. E o que ele continha, para que então nós possamos ter uma visão melhor aí do livro do Apocalipse. Este aqui era o tabernáculo. Vocês estão vendo uma parte que é uma parte coberta. Isso aqui tem couro de animais e muitos detalhes que você pode depois ler aí no livro do Êxodo. Esta parte aqui era chamada de santuário. E tinha essa parte externa, que é significativa aqui nessa entrada. Logo que entrava no espaço que era reservado para o tabernáculo, havia aqui um altar que está pegando fogo, vocês estão vendo? Que é o altar onde se sacrificavam os animais. Aqui dentro, nós vamos ver daqui a pouco 2 compartimentos. Esse primeiro aqui, compartimento, ele se chama lugar santo. E o compartimento seguinte se chama Santo dos Santos. Vocês estão vendo a coluna de fogo aqui? À noite ela aparecia. E de dia era uma coluna de nuvem no tabernáculo, ali no deserto, quando o povo estava no deserto. E essa coluna de fogo é exatamente a presença de Deus. E ela ficava situada exatamente nesta segunda parte do santuário, que é a parte coberta. Exatamente sobre o Santo dos Santos. Tá certo? Pode passar agora, Regina. Aqui vocês estão vendo uma figura mais bonitinha, daquele mesmo tabernáculo. Vocês estão vendo com mais clareza aqui agora, o altar aqui do lado de fora, onde os animais eram sacrificados. E vocês estão vendo um pessoalzinho aqui, né, de branco? São os sacerdotes, levitas, que trabalhavam aqui para essas ofertas, esses sacrifícios. E entre esses estão os sacerdotes que podiam entrar aqui dentro. Só entra nessa parte coberta sacerdote. O levita normal, ele não pode entrar aqui. Tá? É somente aqueles que são descendentes de Arão é que podem entrar aqui. Pode passar, Regina. Bom, nós entramos então por aqui. Não, nós ainda estamos no lugar, depois eu vou olhar as peças. Nós entramos por aqui e chegamos nessa primeira parte da parte coberta, tá? Chamado santuário. A parte de fora nós já vimos onde estava o altar, e ela ficou de fora. Agora nós estamos entrando, e logo quando a gente entra dentro dessa primeira parte coberta, do lado direito nós vamos ter os pães da proposição. São 2 pilhinhas de 6 pães que estão aqui para vocês verem, que representam aqui as 12 tribos de Israel. Do lado esquerdo ficava a menorá. Você já viu essa menorá aí várias vezes, né? Esse símbolo aqui, que inclusive é um dos símbolos de Israel. E você vê aqui com 7 lâmpadas que ficavam aí iluminando continuamente. Então os sacerdotes entravam aqui dentro para trocar os pães que ficavam velhos. Foi esses pães aqui que Davi comeu. Vocês lembram a história de Davi? E ele não podia de jeito nenhum, só os sacerdotes. Tá? Mas eu estava com fome, comeu os pães. E aqui também eles tinham que manter essa luz do candelabro acesa. Bom, um pouquinho mais na frente tinha um outro móvel. Esse móvel era um altar também. Só que é um altar de ouro. Ele fica na frente do lugar santíssimo ou Santo dos Santos, tanto faz. Ele faz parte do Santo dos Santos. Tá? Mas só que ele fica do lado de fora da cortina do Santo dos Santos. E aqui também os sacerdotes queimavam incenso. O altar de incenso, o altar de ouro. Queimava-se incenso aqui em oferta ao Senhor. E depois dessa parte, nós temos, vocês estão vendo aqui, o Santo dos Santos, que era um baú, uma arca,
com uma chapa de ouro por cima, tampando, e ela também era de madeira de acácia, mas toda revestida de ouro, e em cima dela, 2 querubins com as asas voltadas para o meio dessa chapa de ouro batido também. E sobre este lugar ficava a presença de Deus, que do lado de fora era vista como a nuvem ou como coluna de fogo. Vocês estão entendendo direitinho aqui? Pode passar, gente. Isso aqui é a bacia de bronze que ficava lá fora para lavar os utensílios que precisavam ali. Passa outro. Este aqui é o altar de bronze. O altar de bronze onde se faziam os sacrifícios, lá fora. Passa. Essa é a menorá que fica aqui à esquerda, o candelabro. Está aqui mais forte. E do lado de cá, vocês estão vendo aqui no cantinho, os pães da proposição. Aqui a arca, que está lá no lugar santíssimo, sobre esta arca é que fica a presença de Deus, ou ficava a presença de Deus, que do lado de fora, na parte que saía do teto, né, do tabernáculo lá, para fora a nuvem e a coluna de fogo. Neste lugar, meus irmãos, o lugar santíssimo, o santo dos santos, o sumo sacerdote, entre os sacerdotes se elegia o sumo sacerdote. E ele entrava aqui uma vez por ano, no dia chamado de Yom Kippur, ou dia do perdão, tá? Ele fazia um sacrifício lá fora, trazia o sangue aqui dentro e aspergia esse sangue sobre um pouquinho desse sangue sobre essa chapa de ouro. Pode passar. Dentro desse baú, o que é que tinha? Quem é que sabe? Pois é. Então, tinham essas coisas guardadas. As tábuas da lei são as mais significativas, porque ela é o contrato de Deus com o povo. É chamado também as tábuas do testemunho. É a aliança que Deus fez com eles, através da lei que vinha ali, guardada dentro da arca, os 10 mandamentos, né? Embora não fosse somente 10. Mas muitos mandamentos que eles receberam. Mas ali estava a arca da aliança. A aliança era representada exatamente pelas tábuas que estavam ali dentro. Até aqui nós podemos caminhar com todo mundo acompanhando. Tudo bem, você agora sabe que o livro que está nas mãos do Senhor é um documento. Você sabe que esse documento precisa ser aberto. Você sabe que o homem vai receber de novo agora, com direito a isso mesmo, a herança que Deus havia proposto, a bênção, né, de Deus logo na sua criação para o homem, depois que a maldição é retirada através da obra do Cordeiro, Jesus, que também é o leão da tribo de Judá. Pode tirar. O homem então é restaurado nessa condição. E nós vimos no capítulo 10 que logo que esse livro é aberto, passa-se então a haver um domínio, uma autoridade exercida sobre a terra. O anjo forte que desce diretamente do trono, ele pisa no mar e pisa na terra e brada com voz de leão. Não quer dizer autoridade. E ele traz exatamente todos aqueles ingredientes que dão a ele autoridade, por ele sair diretamente da presença do trono de Deus. Né? Todas aquelas coisas ele traz junto de si. Esse anjo forte, então, ele representa o reino de Deus sendo manifestado fisicamente sobre a terra. Bom, tendo visto essas duas coisas aí, eu posso agora entrar com mais tranquilidade no livro do Apocalipse. Nós já passamos pelo capítulo 1, 2 e 3, que é o Senhor preparando o seu povo, a igreja. Logo no capítulo 4 nós vamos ver que João é elevado até os céus, e onde ele vê o trono de Deus e esta cena do livro, e Jesus tomando o livro da mão do Pai, o documento, e ele então começa a abrir os documentos. O documento. Esse documento tem 7 selos. Na sequência desses 7 selos, você vai encontrar 7 trombetas. Na sequência dessas 7 trombetas, você vai encontrar 7 taças, ou flagelos.
É dessa forma que vem a revelação dos últimos dias, ou últimos momentos, né? Aqui neste mundo, que vai culminar com a manifestação do Cordeiro. A presença dele, o anjo forte pisando, que na verdade é aquela vinda gloriosa, literal, que nós temos no capítulo 19, o céu aberto, e aquele que vem montado num cavalo branco, seguido dos exércitos celestiais, e descendo até a terra. O livro do Apocalipse, então, ele é dividido desta maneira. Como que nós vamos entender esses três aspectos aqui, ou pontos? Em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que o reino de Deus precisa e vai se manifestar em toda a sua plenitude. No capítulo de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, vocês vão vendo lá, vamos lá só para conferir o que eu estou falando, um esforço que está acontecendo nas regiões celestes, e não somente nas regiões celestes, mas na física também, no sentido de trazer uma situação que não é a situação presente, por isso precisa ser mudada e transformada. E você vai ver isso aqui no texto que nós estudamos para entender sobre ressurreição, capítulo 15, versículo 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo príncipe, força espiritual, bem como todo poder espiritual, que vem aí principado e potestade, né? Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Aqui está falando a respeito do Filho, que todas as coisas precisam estar debaixo da autoridade dele, e logo a seguir o próprio Filho se subordinará também ao Pai, né? Porque é aquele que tem esse mandato, esta ordem declarada de que todo poder seja sujeito ao seu Filho. Verso 28. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, isso é, Jesus, então o próprio Filho, que é Jesus, também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então aqui vem uma revelação muito importante do livro do Apocalipse, meus irmãos. O único lugar onde o reino de Deus não é completo, ou não é manifesto, é na terra. Repito e repito. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita nos céus. Então a vontade de Deus não é feita aqui na terra. Por quê? Porque Deus deu autoridade ao homem e o homem fez o que fez. Tá? E ele então, já vimos a história, enviou seu filho que se tornou nosso resgatador. Mas na verdade a terra tem potestades, principados. E você vai encontrar isso lá em Efésios capítulo 6, não é isso? Que a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue. São essas forças que estão sendo submetidas ao Senhor Jesus. E vocês se lembram, quando nós falamos aqui do capítulo 12, que, do capítulo 12 ali no Apocalipse, que os santos de Deus, eles vencem no mundo espiritual a Satanás, dando autoridade pelo seu testemunho, por causa do sangue do Cordeiro, para que Satanás caia. E a sua autoridade era então, quer dizer, a posição estratégica de autoridade que ele tem, ele perde. E no capítulo 12 do Evangelho de João, Jesus fala: o príncipe deste mundo será expulso agora. Por quê? Porque a obra dele estaria de morte e ressurreição e já estaria acontecendo. Bom, eu estou insistindo em que existe uma parte onde o reino não se manifesta.
E no Apocalipse nós vamos encontrar esta divisão muito clara. E o tabernáculo nos traz esta visão, porque na verdade Deus, ele habita no universo que criou, em tudo que criou, tanto na parte visível quanto invisível. Não é isso? A Bíblia não fala que a terra é o estrado dos pés do Senhor? E que não existe, Paulo pregando lá, lugar ou templo que contenha a presença do Senhor? Pois bem, meus irmãos, isso nos dá a ideia do que está acontecendo. Nós vamos ver uma coisa muito importante, que da mesma forma do tabernáculo, que é aquele lugar que Deus falou para Moisés construir, para que ele habitasse ali, não é? Da mesma forma como acontece no céu, se ele tem esse mesmo tabernáculo, ele mandou fazer na terra. Esse tabernáculo, então, é um lugar onde Deus habita. Mas Deus habita em todos os lugares. A sua presença, já acabamos de falar, ela não pode ser retida. Mas na terra existe esse bloqueio. Por isso que essas forças espirituais que dominam sobre a terra, lideradas por Satanás, por isso que esses principados e potestades precisam ser subjugados. E esse espaço onde eles dominam, o reino de Deus será o quê? Manifestado. Certo? Então você lembra do tabernáculo que ele tinha 3 partes. Eu vou colocar aqui o Santo dos Santos, primeira parte. Depois eu vou colocar aqui o lugar santo. E depois eu vou colocar aqui o átrio, a parte externa. Esta parte aqui é a coberta. O santuário propriamente dito, e aqui a parte aberta do tabernáculo, nós temos o altar. O tabernáculo é dessa forma. E você vai encontrar que na Bíblia nós vamos ter revelados aí 3 espaços. O primeiro deles você vê no capítulo 5. Se chama terceiro céu. Tá? O segundo espaço, que é o segundo céu, eu já mostrei para vocês ali em Daniel capítulo 10. Aquelas forças espirituais das trevas, Efésios capítulo 2, o príncipe dos ares, Satanás. Essas 2 esferas aqui, elas estão no plano espiritual. Terceiro céu e segundo céu. Agora tem uma parte que é física, que é visível, que é o primeiro céu, é onde você e eu estamos situados. Tá bom? Estão entendendo isso aí? Gente, isso é muito importante. Nós estamos colocando chaves dentro do livro do Apocalipse, você ler e crescer. Viu? Vocês não entenderam, mas eu vou repetir aqui. Desliga um pouquinho dos 7 seres, trombetas e taças. Fica só para o lado de cá, tá? O tabernáculo, ele tem uma parte coberta, que nós já vimos que é o Santo dos Santos e o lugar santo. Tem uma parte externa que é o átrio. Você passa isso para o mundo, a criação geral de Deus. Deus habita aqui nesse tabernáculo, tá bom? Igual ele falou para Moisés, vou morar aí dentro. Só que Deus mora no mundo inteiro. A casa dele é tudo que criou. Tá certo? Terceiro céu. Onde está Deus, capítulo 5, presença do trono, tá? Segundo céu, você vai encontrar no capítulo 12 aí, é o lugar onde existe o conflito entre Miguel e os anjos do dragão, tá? Segundo céu, que é o mesmo de Daniel 10 também. E o primeiro céu, que é o lugar onde nós estamos. Você olha para o espaço e vê esse céu sideral, planetas, estrelas, e daí por diante é o lugar aberto. Viu? Ele corresponde à parte aberta do tabernáculo, o local onde nós estamos aqui. Agora vocês entenderam essa sequência? Vamos pular para o Apocalipse agora. Vocês vão ver uma coisa interessante, que os selos, os 7 selos, a abertura deles acontece onde? Onde está o trono de Deus. O terceiro céu. Você depois vai para as trombetas. Você vai encontrar essas trombetas já no segundo céu. Quando você chega nas taças, você vai chegar no primeiro céu.
São coisas que vão estar acontecendo diretamente aqui na terra. Perdeu? Então nós vamos achar os selos de novo. Os selos que são abertos, o livro está na mão do Pai. Jesus pega e começa a abrir os selos. Em que lugar que ele está? Ele está no lugar onde está o trono de Deus, o terceiro céu. Viu? Quando ele abre o sétimo selo, abrem-se 7 trombetas. E estas 7 trombetas, elas são abertas no correspondente ao lugar santo, que é correspondente ao segundo céu. Tá certo? E depois da 7ª trombeta, acontecem 7 flagelos ou taças. Esses flagelos ou taças, eles correspondem à parte aberta do tabernáculo. Tá certo? Que é exatamente onde nós estamos, o terceiro céu, o primeiro céu. Vamos andar nisso agora no livro? Vamos navegar. Então nós estamos aí no Apocalipse capítulo 6. 5 e 6. Já foi falado, o livro está na mão do Pai. Jesus toma o livro e começa a abrir. Capítulo 6. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Onde estão esses 4 seres viventes? Exatamente ao redor do trono. Então, eles vão falando e os selos vão sendo abertos. Você vai até o 6º selo e depois nós vamos voltar aqui. Venha comigo agora no 7º selo. Capítulo 8. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. E olha o que acontece. Veio outro anjo, ficou em pé junto a que altar? Hã? Entendi. No lugar santo. Onde fica o altar, falei para vocês, de ouro? Ele faz parte do Santo dos Santos, mas ele está do lado de fora, tá? Do Santo dos Santos. Então olha o que está acontecendo quando se abre o 7º selo. Abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora, já lemos. Veio outro anjo e ficou em pé, verso 3, de pé junto ao altar, com o incensário, exatamente o altar do incenso, né? O altar de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para oferecer com as orações dos santos sobre o altar de ouro, que se acha diante do trono. Da mão do anjo subiu a presença de Deus que está ali no Santo dos Santos, da mesma forma como acontecia no tabernáculo, a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou do incensário, encheu de fogo do altar e atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam para tocar. Meus irmãos, aqui nós vamos entrar naquele período que Jesus chama de o período das dores, tá? As trombetas não é o fim, é o princípio do fim. Período das dores. E vocês já viram que ela corresponde a esse lugar santo aqui. O altar está aqui, né? Logo aqui. Corresponde a esse espaço que é o segundo céu. E você vai ver, repito, no capítulo 12, que é nesse segundo céu que tem essa batalha que Satanás cai para a terra. Tá? Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, meus irmãos, a partir desse momento que o anjo que está aqui do lado do altar, ele libera essas trombetas, elas começam então a ser tocadas. Esse lugar santo aqui passa a ser o lugar que o reino de Deus começa a se manifestar. Até o momento que Satanás não consegue ficar mais no segundo céu e cai, que é exatamente o arrebatamento da igreja. A igreja é arrebatada e troca de lugar. Ela parte para o lugar santo e o diabo desce para a terra.
Então, eu quero só que vocês tomem por referência isto. Estas 7 trombetas, elas se manifestam neste espaço que corresponde ao segundo céu. Isto significa o reino de Deus se manifestando, crescendo. Tá? Isso tudo por causa do testemunho do povo do Senhor sobre a terra. Na verdade, eu gosto de falar isso, gente. Às vezes a gente pensa que Deus está lutando com o diabo. Deus não está lutando com o diabo. O diabo não luta com Deus. Quem é que a criatura vai lutar com o Criador? Quem luta com Satanás é o filho varão. É o filho Jesus. É o corpo dele. É o povo que se chama pelo nome dele. Viu? Nós é que lutamos com Satanás. E Deus é justo. Essa luta é uma luta justa. Para que ele nos colocasse numa posição de vantagem, como ele fez, ele teve que nos tirar daquela posição de desvantagem que nós estávamos. E ele, para fazer isso, assumiu a figura humana e se humilhou até a morte de cruz. Então, o Satanás não tem como argumentar com Deus, você está sendo injusto, não. Deus continua pleno na sua justiça e destruindo Satanás através do fruto do seu amor, que é a nossa própria vida. Ele viu o penoso fruto do seu trabalho e ficou satisfeito. Deus tem esse povo que ele está levantando, que é a sua santa igreja. Bom, depois que nós vimos aqui o capítulo 7, as trombetas, capítulo 7 não, desculpa, as trombetas do lugar santo, que corresponde ao segundo céu, você venha comigo no capítulo 11. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, também me foi de desponte, mede o santuário de Deus e o altar e os que naquele adoram. Você já está vendo aí o lugar do trono e aqueles que já estão nesse lugar adorando junto ao altar, que é o altar de incenso. Tá de ouro. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não meças. Átrio exterior aqui corresponde a taças, corresponde a primeiro céu, o lugar onde nós estamos aqui no mundo físico. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não meças, porque foi dado aos gentios, estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Então, vocês já viram que durante 42 meses, essa parte de fora aqui ainda vai estar ocupada e dominada. É a parte que refere às taças ou os flagelos, que é exatamente aquele período que nós chamamos grande tribulação. E vocês vão ver que esse espaço do primeiro céu, ele passa a ser dominado completamente quando se manifesta no seu retorno, no capítulo 19, o Senhor Jesus. Capítulo 19, Jesus chega, e aí então o reino de Deus, ele domina a parte lá em cima do terceiro céu, onde está o trono, ele domina o segundo céu, onde estava Satanás e seus anjos, e depois ele domina a terra, onde o homem, querendo ser Deus, estava presente, possuído por esse indivíduo que caiu, que é Satanás, mas que também passa a ser julgado e lançado no lago de fogo e enxofre, e então o reino dos céus domina desde o terceiro, segundo, o primeiro céu. O tabernáculo de Deus, ele está completamente dominado pela presença do Senhor. Não existem resquícios algum de espaço onde ele não tenha o seu domínio completo. E você vai vendo isso à medida que se abre o documento. E a abertura do documento significa exatamente isso. Os selos, referente aqui ao terceiro céu, que já é um lugar onde está a presença de Deus mesmo, mas a partir daí, as 7 trombetas e as 7 taças, é exatamente o reino de Deus avançando sobre esses espaços até ter o seu domínio total. Acompanharam isso aí, irmãos? Esta é a história do livro do Apocalipse. Nós agora vamos entrar em algumas partes para ceder a vocês assim, mais uma visão mais ampla, né? Para que vocês façam seus estudos aí depois. Bom, agora nós vamos lembrar das palavras de Jesus, capítulo 24 de Mateus. Vocês vão ver lá princípio das dores e o fim. No capítulo 24, Jesus está falando a respeito destas últimas coisas. Mateus.
Até o subtítulo aqui é esse mesmo, o princípio das dores. Eu vou fazer essa leitura, irmãos, para tentar situar vocês aí, tá? A partir do verso 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e qual sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunhar todas as nações. Então virá o fim. O que Jesus está mostrando aqui é uma sequência de situações que estão dentro disso que é chamado princípio de dores. Vamos entender quando a Bíblia fala que princípio de dores, e é este mesmo o retrato que Jesus faz e mostra. A dor do parto, as mulheres aí me ajudem que já tiveram filhos, é um negócio assim que começa de uma forma espaçada, né? Demora. Dá uma contração, passa um tempão, dá outra contração, passa um tempão. Essas contrações são dolorosas. E o que me informam é que, à medida que vai se aproximando o momento do nascimento da criança, diminui o espaço entre essas contrações e elas se tornam mais intensas e dolorosas. Correto, irmãs? Até o momento que não tem jeito mais e a criança é expelida, expulsa, né? Daquele ambiente tão gostoso que ela estava ali e vem para essa luta que você já conhece aí, daqui fora. A manifestação do reino de Deus é desta forma. Quando a Bíblia está falando a respeito de princípio das dores, significa o seguinte: nós entramos numa situação da qual não haverá reversão mais. Jesus fala aqui no capítulo 24, um pouquinho mais na frente, se você prestar atenção, ele diz o seguinte, 32, aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos renovam, as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A geração que receber esse primeiro impacto, ou o impacto da primeira contração, você pode saber, Jesus está falando, ela vai vir até no final. Ela vai ver tudo que eu estou dizendo aqui e vai culminar com o retorno do Senhor Jesus. Certo? Então, meus irmãos, eu quero dizer a vocês, já expliquei isso aqui, quando Jesus, algumas pessoas têm um pouco de dificuldade de situar o momento do capítulo 5. Quando que Jesus chegou e pegou aquele documento na mão do Pai? Quando ele ressuscitou. Ele ressuscitou e voltou para o Pai, não é isso? E chegou ali, apresentou o seu próprio sangue, como sumo sacerdote permanente que ele é, nosso hoje diante do Pai. Ele entrou levando o seu próprio sangue, como o sumo sacerdote faz aqui embaixo, levando o sangue do animal ali, uma vez por ano, dentro do Santo dos Santos, ele fez. O livro de Hebreus fala isso com muita clareza. Bom, ele chegando ali, ele passou então, tendo o direito agora, o cordeiro como tinha sido morto, de abrir o documento. Certo? Então, meus irmãos, Jesus já subiu há muito tempo, esse documento ele já pegou há muito tempo, e esses selos já estão abertos há muito tempo. Só que esses selos são abertos onde? No terceiro céu. O terceiro céu é o lugar onde está a presença de Deus, e onde está a presença aberta de Deus não tem limite nenhum, nem de tempo, nem de espaço, nem de nada. Jesus chegou ali, pegou o documento e abriu. E a partir desse momento, esse documento ele está ali na presença do Senhor, já liberado. E as coisas no mundo, no segundo céu e no terceiro céu, elas então vieram a acontecer, passam então a acontecer. Mas eu quero mostrar aqui uma coisa para vocês. O primeiro selo, o cavalo branco, evangelho.
Jesus falou, logo quando ele subiu os céus: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Cavalo vermelho, guerra. Mundo em conflito. Terceiro cavalo, cavalo preto, fome. É o que vai estar correndo no mundo. São essas coisas aqui, à medida que os selos são abertos. Fome. O outro cavalo, cavalo amarelo, é a morte. Que é uma sequência normal, viu, gente? Guerra produz fome, fome produz peste e morte. Viu? É esse. E simultaneamente esses cavalos estão correndo. O quinto selo mostra o que vocês estão vendo acontecer no Iraque e acontecer no Afeganistão também. Esses dias mataram uma irmã nossa lá no Afeganistão porque ela estava falando de Jesus lá. Você vai ver o altar. Que altar que é esse aqui? É bom que eu já vou perguntando para vocês. Que altar que é esse aqui? Onde embaixo dele tem as almas dos santos. Por que é de bronze? Oi? Onde tem um sacrifício. A Bíblia diz que a vida está no sangue, não é isso? Eles matam o animal, colocam no altar e o sangue escorre para onde? Para baixo do altar. Aqui a vida dos irmãos, as almas dos irmãos, debaixo do altar. Haverá perseguição, Jesus falando. Muitos estão morrendo por causa do evangelho mesmo. Literalmente. Isso ao longo do tempo da igreja, viu, gente? Não é agora, não. Quantos irmãos nossos morreram em Roma lá, eles incendiavam eles, jogavam lá dentro do Coliseu, sei lá, e quantos? Inquisição da vida, quantos? Isso só que a história dá assim de leve, viu? De leve. Então vocês estão vendo. Agora vocês têm aqui o sexto selo. Esse sexto selo, ele já mostra o quê? O final de todas estas coisas, depois que passa essas coisas todas aqui, vem o quê? O juízo. É o Cordeiro chegando e estabelecendo aquilo que é a autoridade dele, que você viu no capítulo 10, o livro aberto e ele pisando no mar e na terra. A autoridade, então, aqui os homens são... vem o juízo sobre eles. Esta realidade, meus irmãos, ela já é alguma coisa que já está pronta diante de Deus. É isso que eu quero falar para vocês. Esses selos são abertos na presença de Deus, lá no terceiro céu. Só que quando passa todo esse retrato mostrando o que vai estar acontecendo aqui nesse espaço de tempo entre o momento em que Jesus abre lá em cima os selos e o momento que acontece na terra a presença física do reino, acontece o sétimo selo. E o sétimo selo, eu gostaria de dizer para vocês, lembrando que ele agora acontece, é do altar para frente do altar de ouro, que é o lugar santo. E não o santo dos santos. Aqui nós já vamos encontrar o tempo, de uma forma muito clara. Tempo, sequência de acontecimentos. Quando que começa esse tempo dos selos, não, desculpa, trombetas. O fim realmente, ou o princípio do fim realmente, ele acontece aqui nas trombetas. É a partir deste momento é que nós vamos começar a ver as coisas acontecendo desde o segundo céu. E você pode me acompanhar aí no livro do Apocalipse, as trombetas. Então essas trombetas, ela abre esse princípio das dores, que é o princípio do fim também, que nos leva para o fim, que é a presença de Jesus e do reino manifesto na terra. Então, como eu disse, nas trombetas você já tem uma sequência de tempo aí. Capítulo 8, você vê aí a primeira trombeta, saraiva e fogo, mistura de sangue, foram tirados na terra, queimada a terça parte da terra. Depois... no segundo, o anjo tocou a trombeta, uma montanha em chamas foi tirada ao mar, terça parte do mar. Depois a terça parte das fontes e das águas e dos rios, também são contaminados. Depois, na quarta trombeta, você vai encontrar
o sol e a lua, as estrelas, também diminuindo a sua claridade em 1/3. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Você viu que existem 4 selos que são 4 cavalos. Eles vêm, depois muda tudo, aí passa a ser uma visão do altar e da vinda do Cordeiro, né? Aqui também vocês vão encontrar 4 trombetas, elas falando especificamente, uma atrás da outra, sobre os elementos da natureza, coisas da natureza que são vitais para nós, tá? A água aqui está falando, a erva verde, a luz, são coisas vitais para nós. Essas coisas elas são atingidas, natureza. A partir da 5ª trombeta, 5ª, 6ª e a 7ª trombeta, as coisas mudam. O homem já passa a ser atingido de uma forma direta. Tá? Então esta é a sequência dessas trombetas que tem uma ação principal de domínio do 2º céu, onde estão essas forças satânicas que ainda estão influenciando os homens sobre a terra. Bom, irmãos, a minha explicação aí, que já estava sendo dada, era sobre as 4 primeiras trombetas, que estão mostrando aí o princípio das dores, já começando, e elas estão assim relacionadas com a natureza, e essa ação também sobre a natureza precisa ser vista como uma ação purificadora. Porque, na verdade, quando Jesus voltar aqui na terra, vocês se lembram que a criação já estará livre daquele cativeiro da corrupção, vocês lembram? E quando a gente vai estudar sobre o milênio, a gente percebe que a terra fica numa pujança impressionante. A Bíblia fala que aquele que semeia, ele vem, aquele que colhe vem logo depois daquele que semeia. E que inclusive os artefatos de guerra que os homens fabricaram serão transformados em instrumentos agrícolas. Interessante. A terra vai ter uma produção tremenda e a natureza será então restabelecida. Então essas trombetas e essas pragas, na verdade, elas têm uma ação purificadora na própria natureza e Deus está agindo dessa maneira. Bom, mas expliquei que as primeiras 4 trombetas elas atingem a natureza e não o homem, e as 3 últimas trombetas elas já vêm diretamente sobre o homem. Em 1/3 dos homens também são dizimados e eles passam a sofrer aí agora de uma forma mais direta por causa dessas trombetas e por causa dessas ações que estão acontecendo aí no 2º céu. Vê aí o capítulo 9, versículo 13, a 6ª trombeta. Olha o que está dizendo aí. O 6º anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus. Mais uma vez confirmando de onde que está vindo essas orientações, essas direções. É exatamente desse espaço que é o lugar santo e que é correspondente às trombetas, que é correspondente ao princípio das dores. E você está vendo aí esses 3 ais. As últimas trombetas, a 5ª, a 6ª e a 7ª, são ais porque elas alcançam o homem de uma forma direta. Agora, dentro desses ais, eu preciso fazer uma referência forte aqui para vocês, porque eu disse que quando nós entramos nas trombetas, nós podemos olhar o tempo. Aí as coisas já estão dentro de uma sequência, já está dentro de um espaço cronológico. Não é tanto quanto os selos que já está... Quer dizer, a história já está toda pronta lá na presença de Deus. Mas vocês vão encontrar aqui no 6º selo. Desculpa, gente, eu confundo esses nomes. 6ª trombeta. Tá? Ou 2º ai. Aqui vocês têm que prestar atenção para não confundir também. A 6ª trombeta é a mesma coisa que 2º ai. Por que eu estou chamando a atenção desse aqui? Porque aqui nós temos uma informação muito valiosa. É uma das chaves que eu tenho que mostrar para vocês aqui do Apocalipse. É que a Bíblia nos fala no capítulo 11... nos conta a respeito de 2 testemunhas. Essas testemunhas estarão aqui
dando um testemunho sob direção de Deus, e ninguém pode deter essas testemunhas durante um período de 1260 dias, que são 3 anos e meio, que elas vão estar aqui dando testemunho na terra de uma forma muito forte. Eu disse para vocês que pode ser lá o Elias e o Enoque, que não morreram, né? E pode ser também 2 grupos, tanto de judeus quanto de cristãos, ou pode ser os 2 juntos, que é esses líderes desses 2 grupos que estarão então sendo mortos pela besta, que surge exatamente neste segundo ai ou sexta trombeta. Primeira vez que a besta aparece. E como que ela aparece? Ela aparece destruindo as 2 testemunhas. Então, a manifestação da besta, visivelmente, de uma ação prática, aqui dentro do livro do Apocalipse, acontece aqui com as 2 testemunhas. Essas 2 testemunhas estão anunciando, creio, o reino de Deus e profetizando sobre a terra, então elas morrem. Agora, outra coisa interessantíssima é que a morte das 2 testemunhas é exatamente o sinal do cumprimento ou do término do segundo ai, ou da sexta trombeta. Então, isto significa que as 2 testemunhas vivem até o final da sexta trombeta. Vamos ver isso? Capítulo 11, versículo 13. Naquela hora, houve grande terremoto, ruiu a 10ª parte da cidade, que é a cidade de Jerusalém. Morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai. Eis que sem demora vem o terceiro ai. Então, a morte das 2 testemunhas, que deu origem a esse terremoto, quando elas ressuscitaram depois de 3 dias e meio, né, mortas ali numa praça da cidade de Jerusalém. Elas são arrebatadas ao céu, é o que o texto aqui está descrevendo. Então, a morte delas acontece, o seu arrebatamento acontece, então, a conclusão da sexta trombeta, o segundo ai. Isso nos dá uma informação temporal. Significa, sim, que essas trombetas elas têm uma sequência. Tá, gente? Logo a seguir vem o terceiro ai. Eis que sem demora vem o terceiro ai. E o que é o terceiro ai, senão a 7ª trombeta, que é o quê? Arrebatamento da igreja. Aqui tem uma situação muito complexa. Eu sei que se tivesse outras pessoas aqui que estudam esse assunto e que têm uma visão diferente da minha, ia ter problema agora. Porque eu estou dizendo aqui por essa forma, como eu estou lendo o Apocalipse para vocês, que o arrebatamento da igreja acontece depois da presença das 2 testemunhas na terra. Isso significa que a igreja vai ver as 2 testemunhas? Que absurdo. Mas eu estou dizendo que vão ver as 2 testemunhas. Porque eu não tenho dúvida que a 7ª trombeta é a trombeta do arrebatamento. E o texto me deixa claro que uma vem depois da outra. Tá certo? Então, gente, eu estou abrindo o livro para vocês estudarem. Não fiquem engolindo coisa pronta aí, entendeu? Teologia, mais teologia. Para de ficar estudando esse trem tudo, milenista, pega a Bíblia e vai estudar a Bíblia. Sabe por quê? Isso confunde a cabeça do pessoal. Sabe? Aí o sujeito gosta mais de uma e pronto, elege aquela para ser a forma dele ver a Bíblia. A interpretação não é assim que lê a Bíblia, não. Vocês têm o Espírito Santo de Deus, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar as coisas aos seus servos, as coisas que em breve devem acontecer. Se você é servo de Jesus, o Espírito está em você, vai ler a Bíblia. Lê o Apocalipse pelo menos 20 vezes, você vai ver o que vai acontecer. Com estas chaves que eu estou trazendo aqui para vocês, leiam o livro 7 vezes. 7 vezes. 70 vezes 7. Quê? Serve. Ouvir também serve. Viu? Essa informação precisa ir chegando, que vão abrindo espaços e vocês vão vendo, vão entrando por eles, então percebendo que
Aqui no caso das trombetas existe a sequência, essas trombetas estão relacionadas com o lugar santo, e nós estamos aqui vendo as duas testemunhas, e logo a seguir a sétima trombeta, a trombeta do arrebatamento. Vamos agora dar mais um pulo. O outro pulo acontece no capítulo 14. Eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escritos seus nomes. Você vai encontrar um grupo de pessoas, são 144 mil pessoas, identificadas com Israel, estão sobre o monte Sião, e você já viu no capítulo 7 que existe também 144 mil, 12 mil de cada tribo sendo selados, antes que as catástrofes do tempo das dores começassem a acontecer. Eles foram selados. Lembrados? Capítulo 7 do Apocalipse. Pois bem, esse é o momento que eles aparecem. E o momento que eles aparecem aqui na Bíblia e passam a ter uma ação muito forte é exatamente o período das taças ou flagelos. Quando nós abrimos os selos, nós vimos uma coisa interessante. Quando os selos começaram a ser abertos, eles mostram do primeiro até o sexto selo tudo o que vai estar acontecendo naquele espaço de tempo entre o momento que Jesus chegou aos céus e o momento que ele vai voltar para a terra. Tá? Selou. Lá em cima, terceiro céu, Jesus abrindo. Agora, nós já estamos lá embaixo, na parte do átrio. Tá? Nós vamos pegar aqui aquela parte aberta, que é o primeiro céu onde nós estamos. É aqui que acontece a grande tribulação, ou angústia de Jacó, que é referente a esse grupo especial aqui, que está identificado com Israel. E lembra no capítulo 11, quando nós lemos ali que deveria ser deixada a parte externa do santuário, porque durante 42 meses ela seria pisada. E nós sabemos que é exatamente esse período que o anticristo tem, em que ele domina a partir do templo em Jerusalém, e tem ali aquela autoridade, né, sobre toda a terra também. E é o momento que Israel, a mulher, passa a fugir, e logo depois os seus descendentes passam a ser perseguidos diretamente pelo dragão, e logo a seguir a besta. Isso nós já falamos aqui, não falamos? Já gastamos um tempo aqui. Então, o que você vai encontrar aqui no capítulo 14, nessa visão aqui dos 144 mil no Monte Sião, a primeira voz, ou o primeiro anjo que passa voando, né? O segundo anjo que passa voando, e depois a terceira voz, ou o terceiro anjo, você vai ver, e também no quarto anjo ou quarta voz, aquela mesma sequência interessante que os selos tiveram. Vocês lembram do primeiro cavalo, segundo, terceiro, quarto cavalo? Aqui acontece também igual. São 4 figuras mostrando, assim, semelhantes, mostrando o que vai acontecer logo a seguir nesse período, que são os 42 meses, ou 1200 anos, 260 dias, né, que o anticristo vai estar tendo esse poder. E você vai vendo na sequência, no quinto, no sexto e no sétimo, que você está aqui distribuído aqui dentro, você vai ver a conclusão, como aconteceu lá também no quinto selo e no sexto selo. Eu estou só fazendo um paralelo, que a entrada do período da tribulação, ela ela é totalmente mostrada aqui no capítulo 14, através dessas vozes e dessas visões que o apóstolo tem aqui, da mesma forma como acontece nos selos, mostrando o que vai acontecer aqui na terra nesse período, desde o momento que Jesus subiu aos céus até o momento que desceu. Aqui você vai ver esse período desde a hora em que começa esse período da tribulação até o final dele. Captou? Porque agora nós já estamos nas taças, nós estamos no primeiro céu. Então, em primeiro lugar, você vê esse grupo de 144 mil que está totalmente conectado com os céus. O Cordeiro está no meio deles. E além do mais, eles têm uma revelação de Deus, como a Bíblia está falando aqui, porque eles aprendem um cântico que é cantado no céu. Tá? Eles têm uma conexão, eles são realmente separados para esse momento. E vocês vão vendo aí na sequência do anjo voando pelo céu, tendo o evangelho eterno a pregar a todas as nações. Você vê Jesus falando que esse evangelho tem que ser pregado para que então o fim aconteça definitivamente.
Tá certo? Olha o que está acontecendo aqui. Cada tribo, nação e língua e povo foi alcançado pelo evangelho eterno. E aqui nos está falando que anjos é que estarão pregando esse evangelho. Ou um anjo, né? Voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar os que se assentam sobre a terra. Momento sobrenatural, viu? De pregação do evangelho e ação desses 144 mil na terra. Na sequência, você vê aqui falando que a Babilônia, que nós já tocamos rapidinho nela aqui, ela também é destruída. Aquela que é a falsa esposa, que é a meretriz e não a noiva, tá? Representada pelo sistema financeiro e religioso que vai estar unificado na terra. A terceira voz está falando a respeito dos adoradores da besta. O que vai acontecer com eles? Eles vão ser lançados no lago de fogo e enxofre e eles vão estar padecendo. A quarta voz nos fala a respeito dos que morrem. É o período dos santos da tribulação, que vão morrer por causa do seu testemunho, e a Bíblia fala que as suas obras os acompanham, e eles estarão descansando das suas fadigas. Onde que eles vão aparecer? No capítulo 15, você vai ver eles aí no capítulo 15, versículo 2. Outra coisa, versículo 14 nos fala sobre essa nuvem branca e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho do homem. Está falando do momento que Jesus está ajuntando, já na sua segunda vinda visível. Não é arrebatamento isso, é ajuntamento. Viu? Quando nós estivermos voltando com Jesus, ele vai ajuntar os que são seus vivos sobre a terra. É aquele momento que está lá no Mateus também, capítulo 24, quando os anjos vão ajuntar. Arrebatamento não é anjo que vai ajuntar a gente não, gente. Viu? Nós vamos ser aspirados da terra para o encontro de Jesus nos ares. Os anjos vão fazer isso não, os máximos que eles vão fazer é tocar trombeta. O anjo vai tocar a trombeta, né? Mas nós vamos direto. Agora, quando Jesus estiver descendo, não. Nós junto com ele, os anjos junto com ele, haverá um ajuntamento. Ele vai ajuntar os que são seus. Aqui está falando claro, é a ceifa. Ele vai ajuntar o trigo dele. É a parábola que ele falou lá do joio e do trigo, que julgaram o joio lá no meio do trigo, enquanto o dono da fazenda lá estava dormindo de noite, né? E depois teve que deixar os dois crescerem juntos. Mas no final dos séculos, os seus anjos vão ajuntar o joio e vai jogar no fogo. É isso aqui. Capítulo 14 está nos mostrando também. A vindima é exatamente o momento que ele chega na terra e ele está... E ele pega as uvas e pisa as uvas no lagar. É o Armagedon. Quando então ele está julgando as nações, a sua segunda vinda visível e destruindo os seus adversários. E a Bíblia nos fala que será neste evento chamado Armagedon. A vinda do Senhor Jesus. Então aqui vocês têm o quadro da grande tribulação todo mostrado no capítulo 14. E agora vocês vão vê-lo distribuído nas 7 taças, na sequência das 7 taças, que começa no capítulo 15. E é interessantíssimo. Olha aqui, capítulo 15, versículo 1. Viu no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. A cólera de Deus vai ser consumada no átrio exterior, no primeiro céu. É aqui que ele vai pisar o lagar. Tá certo? Versículo 5. Essa multidão que está aí do versículo 2 até o versículo 4, eu já mostrei para vocês, são exatamente esses santos que vão morrer nesse período. Que são judeus também, é o cântico de Moisés que eles vão estar cantando, e o cântico do Cordeiro também. Versículo 5, depois dessas coisas olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Aquela parte dupla, o santuário, ele é aberto, tá? Do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram de onde? De dentro do santuário, saíram para fora. Vestidos de linho puro, resplandecente, cingidos ao peito com cintos de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Na verdade, meus irmãos, nesse momento a igreja está aí dentro do santuário, tá? Dentro do santuário. Está lá na presença de Deus. É de dentro do santuário que sai a ordem para derramar os flagelos sobre a terra.
a igreja já está arrebatada, já está na presença de Deus e está autorizando o juízo que vem agora na forma dos flagelos e taças que acontecem nessa parte externa do tabernáculo. O diabo já caiu para a terra. Pouco tempo lhe resta, é o período da tribulação real que nós falamos aí, a tal grande tribulação, em que os 144 mil selados aí das 12 tribos de Israel estarão fazendo um papel tremendo. Muitos vão morrer por causa disso. É esse grupo que é juntado no capítulo 15 aí nos céus, durante esse período. Mas quando Jesus chega na terra, os vivos que fazerem parte do povo dele, ainda vivos na terra, serão ajuntados. Tá? É o seu trigo, e os outros são o fruto da videira. Ele vai pisar, que é o Armagedon, o juízo que vai chegando. Entendemos? Isso aí é que é a sequência do livro do Apocalipse, nos seus selos, trombetas e taças. E nós então vamos chegando aqui no capítulo 20, 19. Jesus chega até a terra com seus anjos, depois do capítulo 19 mostrar a noiva ou a igreja na presença do Senhor. Ele desce dos céus e ele aprisiona o falso profeta e a besta, lança-os no lago de fogo e enxofre. No capítulo 20, na sequência dessa chegada dele na terra, ele prende Satanás, coloca no abismo durante 1000 anos, e aí começa esse período do reino do Senhor Jesus, quando a terceira fase da primeira ressurreição acontece. Esses santos do capítulo 15 ressuscitam, tá? E passam a ter um corpo espiritual, e então eles estão reinando juntamente com a igreja durante esse período chamado milênio. E durante esses 1000 anos, nós temos esse governo literal de Jesus sobre a terra. O livrinho já está aberto, o documento está aberto, e aí nós vamos estar usufruindo dele, sem o diabo para nos atazanar, tá? Sem demônio na terra, sem maldição na terra. As mulheres não vão sentir mais, aqui vai gemer para as que não estiverem com o corpo glorificado, claro, né? Não vão ter dores do parto mais. E a natureza vai estar restabelecida e nós vamos estar reinando com Jesus em justiça plena, completa. Final desses 1000 anos, Satanás é solto, tem o tribunal do trono branco, aí vem a segunda ressurreição, que nós já falamos dela também. É julgado nesse tribunal aqueles que não ressuscitaram até então, e daí para frente nós temos a separação definitiva. Lago de fogo e enxofre para aqueles que não receberam a salvação e a graça do Senhor, e a vida eterna, de bênçãos infinitas com o nosso Pai Celestial, num novo céu e numa nova terra que Ele vai criar. Amém? O irmão falou a respeito da maldição. E essa maldição aqui, eu não encontrei em lugar nenhum que Deus estivesse amaldiçoando o homem. Ele amaldiçoou a serpente e amaldiçoou a terra. Então, em que área disso aqui, tudo que está a maldição contra o homem? Quando a terra é amaldiçoada, automaticamente o homem ficou debaixo de maldição também. Ficou debaixo de maldição, porque ele tinha que agora tirar da terra com um esforço muito grande o sustento que antes vinha de uma forma muito mais tranquila. Por isso que a Bíblia fala do suor do teu rosto. Então ele não foi amaldiçoado. Você diria diretamente não, como aconteceu com a serpente, né? Como aconteceu com a Eva, que sentiu no corpo dela direto na hora do parto, a consequência aí no caso de dores, mas indiretamente o homem também está sofrendo dores. Por quê? Ele tem agora que assumir, diante de uma situação de desvantagem, né, com a responsabilidade de tirar o fruto da terra para a manutenção da casa dele. Porque Deus não podia amaldiçoar o sopro dele. Ele tinha um sopro. O homem tinha um sopro. Tem o sopro de Deus. A mulher também tem, porque Deus criou homem e mulher e os criou. O irmão quer saber a respeito da maldição. Pois é, mas essa maldição aí está dentro da minha maneira de ver. Está vestindo o homem, a mulher e Satanás, inclusive. E o homem não saiu isento aí, não. Tudo bem, era isso. Tá.
A minha dúvida aqui é o seguinte: essa explanação das trombetas e dos selos, elas acontecem cronologicamente ou simultaneamente, até a 7ª trombeta? Os selos, eu já tirei eles de dentro de uma visão cronológica. Os selos mostram a história toda, desde o momento que Jesus chega no céu até o momento que ele volta para a terra. Agora, quando você chega nas trombetas, existe uma cronologia. E essa cronologia, eu gostaria até de mostrar isso. Pode sentar, eu vou tentar mostrar para vocês que vai ficar mais fácil de ver isso aqui. As trombetas, elas vêm até aqui, depois começam as taças. Trombetas, taças. Nós temos, dentro das trombetas, esse período que vem até o arrebatamento. Não é isso? O arrebatamento terminaram-se as trombetas, é a 7ª trombeta. Quando acontece o arrebatamento, nós entramos no período que é o período das 7 semanas, da última semana de Daniel. Estão lembrados? 7 anos. Esses 7 anos, ele vem dividido no meio. E estas taças, elas estão relacionadas diretamente com essa segunda parte. Mas como eu disse para vocês, essa primeira parte, esses primeiros 3 anos e meio, já existe a presença de Satanás na terra, mas não existe a possessão do anticristo por ele. O anticristo, ele rompe o acordo no meio da semana, e é nesse rompimento que ele passa a ser possuído. Antes não. Antes ele é usado por Satanás, ele persegue Israel durante esses 3 anos e meio iniciais, mas ele não tem um corpo físico na terra através do qual ele se expresse. Então Israel consegue passar esses 3 anos e meio protegido pela terra. Vocês veem aí no capítulo 12. Ele persegue a mulher, mas ele não consegue. A terra salva a mulher. Porque ele ainda está no plano espiritual, embora na terra, ele está no plano espiritual, e Israel está no plano natural. Mas a partir dos 3 anos e meio, quando ele quebra o pacto e se estabelece, aí não. Aí a Bíblia fala que ele passa por aquela situação de morte e ressurreição, entre aspas. É o grande sinal, a besta que sobreviveu à espada, né? Estão lembrados? A partir desse momento ele é possuído. E ele então se estabelece no templo, como nós já estudamos aqui, e essa segunda parte é a parte do tal 42 meses que ele vai. Aí realmente começam as taças. Tá? Então as trombetas ficam aqui até o arrebatamento e as taças vêm na sequência. Então elas são sequenciadas sim. Selos não, selo é a história inteira. Houve uma vez numa discussão de Apocalipse, quando fala da condenação. E alguns irmãos achavam que a condenação, ou seja, haveria a morte física e espiritual, ou seja, que deixariam de existir. E outro grupo da estudo bíblico fala sobre a condenação eterna. Se a condenação eterna é uma condenação eterna, ou seja, aprisionados no Sheol mesmo, lugar dos mortos, né? Então haverá essa condenação eterna em que os mortos, ou seja, Satanás, os seus anjos, eles vão estar condenados eternamente ou vão deixar de existir? Até onde eu posso entender a Bíblia é eternamente. Porque a palavra fala, inclusive aqui no próprio livro do Apocalipse, que serão para sempre, é uma coisa continuada. Essa condenação ela é continuada. Bom, não acho que é melhor, não. Todo jeito é ruim, é só que o outro é pior. Você falou que no arrebatamento, a partir daí, que a terra também seria restaurada. No arrebatamento, a revelação dos filhos de Deus. Isso. Acontece que a gente vê que na sequência há um desmoronamento em função das taças, de tudo que desencadeia a partir daí, de uma destruição da terra e não a restauração dela, onde eu vejo só com a vinda de Jesus, aí sim, a restauração da terra. Sim.
Entendo que, segundo aqui a Apocalipse, que quando Jesus voltar, um dos sinais que vai ocorrer na Terra vai ser um terremoto de proporções assim nunca vistas. De acordo com aqui o sexto flagelo, esse terremoto ele vai mudar a face da Terra, da crosta, né, da Terra. Junto com todos esses juízos vindos sobre a natureza, mas que para mim a vinda de Jesus vai concluir isso, não é que ela em si vai fazer isso acontecer. Porque na verdade a revelação dos filhos de Deus é no arrebatamento, não é na hora que Jesus chegar na Terra. Viu? Mas pode ser que você esteja correta, isso é uma coisa que a gente vai ter que esperar para ver, né? Como é que vai ser. Mas que vai ser, vai. Uma segunda pergunta é a respeito do tabernáculo. Pelo que eu tenho estudado, o tabernáculo faz um paralelo com a vida de Jesus. E quando você estava falando sobre o tabernáculo aí celestial, eu falei assim, qual a função dele? Se depois, posteriormente, você encaixou, por exemplo, o átrio no primeiro céu, o lugar santo, o segundo céu e o santíssimo lugar no terceiro céu, paralelamente a isso, a todas as coisas que estavam acontecendo. É só porque isso, como se diz, é muita informação. Eu queria que você falasse um pouquinho mais. Na verdade, esse documento que já foi aberto, ele dá o direito do Senhor Jesus a ter todas as coisas restauradas e submissas novamente à condução para as quais elas foram criadas, que é isso que nós vimos lá no Gênesis. Então a morte de Jesus, ele coloca o direito de ter todas as coisas novamente alinhadas, debaixo da influência direta do reino dos céus, como Deus realmente quer. Então a sua morte começa a desencadear, aqui o livro do Apocalipse mostra, sua morte e ressurreição, esse processo de restauração das coisas. Ele é o resgatador, né? Então ele pagou por isso. Então o reino de Deus, ele começa a se expandir, como na oração que nós fazemos, vem o teu reino, e ele vai se expandindo pela ação da igreja, daqueles que são redimidos pelo sangue de Jesus, comprados, resgatados. A ação deles vai trazendo o reino que vai descendo da presença de Deus e vai ocupando esse segundo céu, onde nós sabemos existem essas forças espirituais que influenciam a terra diretamente através do príncipe dos ares, que é Satanás. Então, quando nós chegamos no momento do arrebatamento, ele não consegue mais ter esse espaço do segundo céu. Ele então cai para a terra, Satanás é lançado para a terra. Significa que o reino dos céus já saiu lá do terceiro céu e já tomou conta do segundo céu. Por isso que as ações de juízo que vêm a seguir, que são os flagelos, o de Satanás não tem jeito de segurar ou impedir esses juízos de Deus. No capítulo 2, lá do Apocalipse, nos fala que a promessa de Deus ao vencedor, uma delas é que ele vai reger com cetro de ferro. E ele vai quebrar as nações como se fossem vasos de barro. É o momento em que a igreja arrebatada está ali dentro do santuário de Deus, dá ordens e os anjos saem com 7 flagelos e começam a derramar sobre a terra. Quer dizer, essa é uma região que já está dominada. E eles então vêm e agem de uma forma direta. Satanás não tem escudo para resistir o ataque que nós fazemos contra ele a partir ali do tabernáculo de Deus ou do santuário de Deus. Entendeu? Culmina esse momento com a chegada de Jesus na terra. Ele que já tinha caído do segundo céu para o primeiro, do primeiro ele vai para o abismo, onde então ele é preso durante aqueles 1000 anos e os seus seguidores, no caso é a besta e o falso profeta, são lançados no lago de fogo e enxofre. Então desta forma o reino dos céus vem avançando e tomando esse domínio completo, que ele é exatamente o retrato do tabernáculo, que é o lugar da habitação de Deus. E Deus tem que ter e vai ter o domínio absoluto sobre todos os aspectos, né? Tanto no visível quanto no invisível, no terceiro, segundo e primeiro céus, o domínio dele tem que ser completo, o documento tem que ser feito valer, e essa é a revelação do Apocalipse das últimas coisas. Ficou mais fácil assim a sequência, pela forma que eu te falei? Pastor, a minha pergunta é esta.
Ontem eu estava lendo, justamente, acordei da madrugada, lendo a parte de Apocalipse, e no começo se fala lá que ele chorava, e o apóstolo fala que ele chorava porque não tinha achado ninguém digno de abrir o livro. Mais adiante, esse que fala livro, ele é chamado de livrinho. Isso me incomodou muito. Eu gostaria que o senhor me desse uma explanação assim, com relação ao livro e por que livrinho. Por que o livro virou livrinho? Por que o documento virou um documentinho? É porque você está tendo uma visão aí, eu diria, descomunal, desproporcional. Por quê? O anjo que é visto, esse anjo forte, como é que ele se apresenta? Pisando onde? No continente e no mar. Quando você pega uma figura e coloca ela com um pé no mar e outro na terra, é uma figura descomunal de grande. A ênfase aí é a autoridade, é o reino que é manifestado. O livrinho pode ser grande, pode ser médio, ele é o documento, ele está aberto. Tá? É a proporção aí que fica diferente. Entendeu? Porque a figura é muito grande do anjo aí, vindo em autoridade sobre a terra. Todos os arrebatados serão vencedores ou não? Dentro do meu entendimento, não. Nem todos serão vencedores. E eu explico isso pelo seguinte: alguns irmãos entendem que o arrebatamento será um arrebatamento parcial, onde os vencedores serão arrebatados e os demais não. Embora cristãos, nascidos de novo, não serão arrebatados. Dentro do meu entendimento, eu creio que todos serão arrebatados. Por que eu digo isso? Porque nós vamos ter o tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo vai se verificar quem é e quem não é. Nós vamos receber os galardões que tem preparado para nós, e eu entendo que o filtro vem aí no tribunal de Jesus, quando os que são vencedores voltam com ele para reinar sobre a terra. Os que não vencedores, embora salvos, eles não participam deste momento. Eles vão ficar vendo de longe, mas sem poder entrar nessa festa que vai ser o milênio. No milênio vai estar só o trigo, então. Já vai ter havido a separação durante o milênio. Não durante o milênio, no princípio do milênio. O princípio do milênio, meus irmãos, vocês vão encontrar ele no capítulo 25 de Mateus, quando fala ali sobre o julgamento das nações. Você vai encontrar ele também ali no capítulo 20 do livro do Apocalipse, quando nós chegamos com Jesus. Preste atenção aqui, porque esse é um momento que tem muita coisa acontecendo. Tem essas pessoas que estavam arrebatadas, que já têm um corpo glorificado, que volta com Jesus. Tem os que morreram durante a tribulação, esse período aí, que o anticristo esteve governando, que vão ressuscitar nesta hora e também vão ter corpo glorificado. Estes, tanto a igreja quanto os que morreram durante a tribulação, eles vão ter os seus corpos glorificados e vão reinar com Cristo durante esse período que começa. Os demais que sobrarem do Armagedon, estes serão julgados no tribunal das nações. Vi tronos, se assentaram nos tronos, aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Não é isso? Logo quando Jesus chega. Então o que ocorre é o seguinte, que as nações são julgadas. Como que elas são julgadas? De acordo com Mateus 25. Os bodes para um lado, as ovelhas para o outro. Como? Pela maneira como vocês trataram os meus 144 mil que estavam aqui. É isso. Os meus irmãos. Vocês deixaram de fazer a eles, vocês deixaram de fazer a mim. O julgamento para entrar no milênio, o julgamento das nações, não é baseado no aceitar Jesus como Senhor e seu Salvador, não. É o direito de entrar no milênio. Mas claro que quem agir numa maneira de proteção e de bênção para aqueles que eram testemunhos de Jesus na terra, automaticamente eles estão crendo no Messias deles também. Certo? Só que é um período diferente. Esse período, depois que a igreja é arrebatada, meus irmãos, a coisa fica diferente aqui na terra. Tá? Vocês lembram que tem até anjos pregando o evangelho. Anjo pregando o evangelho eterno aqui. Vai ser um momento diferente. Bom, estas pessoas que realmente ampararam os judeus cristãos durante esse período de tribulação, eles vão ter o direito de entrar nesse período maravilhoso. Só que eles vão entrar com esse corpo normal. Corpo normal, tá? E eles então vão estar
se reproduzindo normalmente, só que num ambiente muito especial, que é o período de que não vai ter problema na terra mais, né? Jesus vai estar reinando e nós também com ele. Então haverá uma multiplicação muito grande, não vai ter doença, entendeu? Esse pessoal que vai entrar nesse corpo vai viver no mínimo 100 anos, vai viver igual voltar lá no tempo de Matusalém, aquela época lá atrás, vão viver muito tempo. Então a terra vai ficar superpovoada rapidamente, com as bênçãos todas, e virão várias gerações, 1000 anos, várias gerações depois daquela geração que entrou no milênio, a qual era totalmente salva. A geração que entrou no milênio. Mas você não pode dizer a mesma coisa dos seus descendentes. Por isso que Satanás será solto no final do milênio. Porque a maioria das pessoas que estiverem vivendo nesse período, elas não viram o anticristo, elas não tiveram passado pelas tribulações e lutas, não vivenciaram o que viveu para trás e herdaram um reino maravilhoso. Eles então precisam ser testados. Então Satanás é solto exatamente por um período muito curto, mas para que eles então façam a sua opção. Porque no tempo do milênio não tem 2 caminhos, não, vai ter um caminho só. Ela está perguntando se as características do vencedor estão nas cartas das igrejas. Está. Toda aquela chamada que o Senhor... Se você anda nas cartas e observa aquilo que Jesus fala, que são os problemas ou os defeitos, entendeu? Se você se guarda daquilo e vive aquela vida de testemunho que você encontra na igreja de Esmirna e na igreja de Filadélfia, você é um vencedor. A igreja de Esmirna é uma igreja vencedora, a igreja de Filadélfia é uma igreja vencedora. Inclusive a igreja de Filadélfia representa os vencedores no momento do arrebatamento da igreja, ou do período do fim, onde acontece o arrebatamento da igreja. A Elane está perguntando se os que morrerem durante a tribulação por causa do seu testemunho por Cristo Jesus, eles automaticamente vão reinar. Vão, está escrito no Apocalipse capítulo 20, claramente, vão ressuscitar ali no momento que Jesus volta e vão reinar com ele. Faz parte da multidão do capítulo 15. Amém.